Aleluias. Oh, Deus lindo. Paz do Senhor, igreja. Ixi. Agora é para a igreja, amém? Eu falei para as cadeiras, elas responderam. Agora eu vou falar com a igreja. Paz do Senhor, igreja. Amém. Agora é a igreja viva do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis. Vou dar continuidade na palavra da Alessandra aqui. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1. Na verdade, nós vamos ensinar a Bíblia toda para vocês agora, queridos. Então nós vamos começar agora por Gênesis 1 e vamos terminar lá no final de Apocalipse. Amém? Temos que fazer um acampamento de uma semana pelo menos. Diz assim: no princípio, diga no princípio, diga criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, continue, diga, estava sem forma e vazia. Diga, havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas. Amém. Até aí, queridos. Sexta-feira, queridos, eu estava orando aqui na igreja, aqui embaixo, e eu clamava a Deus, porque eu falei: Deus, já passaram tantos acampamentos, tantos moveres, tanta unção, tantas pessoas que já caíram tantas vezes, já riram, já choraram, e foi muito bom. Eu fui transformado por causa disso. Essas coisas, essas experiências marcaram a minha vida. Eu fui marcado pela glória de Deus que tem se manifestado. Cada acampamento eu saía diferente. Cada acampamento eu saía diferente. Cada acampamento eu saía diferente. Mas sabe, havia alguns jovens que viviam comigo aqui quando eu me converti, e era mais jovem. Eu ainda sou jovem, mas eu era um pouco mais jovem. E queridos, muitos também experimentaram tudo isso. Todos eles caíram. Na verdade, eu acho que eu fui o último a cair, porque eu era mais novo, era um dos únicos que não fui criado na igreja. Então eu tinha dificuldade de entender isso. Eu fui um dos últimos a cair no poder. Eu fui um dos últimos a experimentar essas coisas. Mas sabe, muitos daqueles que caíam, que choravam, que riam, hoje não estão mais na igreja. Ou se estão, não estão produzindo como poderiam. Estão engessados alguns. Aqueles que estão, alguns. Claro que, queridos, não estou dizendo que só eu cresci, não é isso. Alguns cresceram, mas muitos não. E eu comecei a clamar a Deus, eu falei: Deus, que esse acampamento não seja mais um acampamento, mas que haja transformação, que haja poder, que mude, que os jovens, que os homens, as mulheres saiam transformados daqui, que esse acampamento continue durante o ano, que não termine em terça-feira, que isso se prolongue, que traga crescimento, transformação. E eu comecei a chorar e clamar, queridos, e eu ouvi o encontro das águas. Eu não entendi, fiz de conta que não escutei nada e continuei orando e clamando. E aí de novo, o encontro das águas. Aí eu continuei orando e eu ouvi o encontro das águas. Aí eu falei: está insistindo muito. Eu acho que só pode ser o Espírito Santo. Eu falei: Espírito Santo, tá bom, eu me rendo. O que é o encontro das águas?
E aí então Deus começou a ministrar, Ele me deu esse texto. O tema dessa ministração é o encontro das águas. Vamos entender um pouco o que é o encontro das águas. Vamos ler, eu vou ler novamente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Quem criou? Quem criou? Não foi uma explosão? Não. Criou Deus. Os céus e a terra estavam projetados para existir. Não foi um acaso. Mas Deus tinha um projeto, um plano de criar os céus e a terra. E o projeto de Deus estava estabelecido. Então Deus o criou. Assim como você não veio do macaco, da tartaruga, do bicho preguiça, do ouriço. Você veio do coração de Deus. Deus projetou você com todas as características. Ele projetou a tua vida, Ele projetou o teu esposo, a tua esposa. Ele projetou os teus filhos. Mas tem só 9 anos, mas seus filhos já estão projetados. Só não chegou o tempo ainda. Ele projetou o teu ministério, o teu chamado. Ele projetou você. Assim como Ele projetou os céus e a terra. Um Deus que projeta o céu e a terra não vai projetar uma vida para mim e para você? Criou Deus o céu e a terra. Mas havia algo estranho nessa criação de Deus. Versículo 2. A terra, porém, veja, queridos, a terra já estava criada, já existia, assim como eu e você, amém? Quantos aqui já existem? Levanta a mão. Quem não existe, levanta a mão. Quem não quer levantar a mão, levanta a mão. Todos nós já existimos, já fomos criados, já somos feitura de Deus. Já existimos, o projeto de Deus já começou a se cumprir na nossa vida. Já existimos, cada um de um jeito, mas já existimos. Versículo 2: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Queridos, eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Deus não podia fazer assim, ó, puf, tudo pronto. Primeiro Ele cria a terra, para depois Ele dar a forma, para depois encher, complementar a terra. Porque a terra estava sem forma, e estava vazia. E eu falei, Deus, o que é uma coisa sem forma? Tudo tem uma forma. Se você falar, esse púlpito não tem forma, claro que ele tem uma forma. Essa flor, tudo tem uma forma, tudo tem um formato. Tudo existe uma forma, seja essa forma boa ou ruim. Se você vê um carro batido, capotado, ele tem uma forma. Todo amassado, feio, mas é uma forma. Se você falar assim, não tem uma forma, tudo tem uma forma. Agora, se você falar, ele não tem a forma que ele foi projetado. Quando ele foi projetado, ele não tinha esses amassados, não tinha essa cor, não estava todo arrebentado. Ele não está na forma original, como foi projetado. E é isso que a terra estava assim. Se ela existia, ela tinha uma forma. Mas ela não estava na sua forma original. Ela não estava conforme o projeto. É que nem uma casa. Ó, nós olhamos aqui, o nosso templo, esse é o projeto. Vai olhar lá fora e ver se está igual. Não está igual. O projeto é para ficar assim, com vidro, com aquele carrão meu ali, ó, na garagem. E o meu carrão ainda não está ali na garagem. Ainda não tem vidro lá na frente. Não está nem pintado. Está meio sem forma aquele templo ainda. Porque não está pronto. Ainda não acabou. Ele ainda está em construção, queridos. Como a terra estava aqui nesse momento. A terra, no versículo 1, Deus criou a terra, mas não estava pronta. O projeto não estava concluído. Deus estava trabalhando agora no projeto. O projeto não estava concluído. E aí no versículo 2, ele nos dá um pouco mais de detalhes.
Ele diz que ela estava sem forma e vazia. Sabe, Deus falou muito forte no meu coração. Que Deus, Ele criou muita gente aqui. Tem muitas pessoas na igreja. Não na igreja Cristo Salvo. Na igreja no geral. Existem muitas pessoas que já foram criados por Deus. Eles até se converteram. Eles até foram feitos filhos. Eles já existem no reino de Deus. Já tem um nome lá no livro da vida. Ele já existe no reino de Deus. Como a terra já existia no versículo 1. Mas eles ainda estão sem forma. Ainda estão vazios. Ele ainda está sem a forma original com a qual ele foi planejado. Deus fez um projeto para cada um de nós. Mas alguns de nós ainda não temos a forma igual a do projeto. Ainda está longe de se parecer com o plano, o projeto de Deus. Mas havia uma peculiaridade ali, que eu até sexta-feira eu não tinha entendido. Como que uma coisa sem forma, vazia, no meio de tudo aquilo sem forma e vazio, havia o Espírito Santo, o Espírito que vem de Deus. A presença de Deus estava ali. Em outras, põe na RC, por favor. Eu li ontem uma das minhas Bíblias, a versão que diz assim: e o Espírito Santo se movia. Olha lá. E o Espírito de Deus, versículo 2, se movia sobre a face das águas. Ele se movia sobre a face das águas. No meio de toda aquela treva, daquele negócio vazio, longe do propósito, do projeto de Deus, o Espírito se movia. E quando Deus falou para mim o encontro das águas, e Deus me deu esse texto, eu comecei a ler, queridos. Eu comecei a entender que a nossa vida ela vai começar a ser transformada quando as águas da presença de Deus se encontram com as águas da palavra de Deus. Vamos ver isso. Versículo 3: disse Deus: haja luz, e houve luz. O Espírito já estava ali, mas nada estava acontecendo. Uma das águas já estava ali, a água da presença. A terra estava sem forma e vazia, mas a presença de Deus já estava ali, porque o Espírito Santo é a presença de Deus manifesta. É o Shekinah, já estava ali, mas não estava acontecendo nada. Não havia nenhuma produção, nada acontecia. E de repente, Deus que estava no controle, Deus que projetou a terra, decidiu que chegava o momento de que a terra entraria e ficaria conforme o projeto. Então Deus, para que houvesse a transformação, Deus libera a segunda água. Ele libera a palavra. E Deus disse, e libera a palavra. E quando as águas da palavra, queridos, se encontraram com as águas da presença, a coisa começou a se transformar. A coisa começou a mudar. E houve luz. Houve luz, houve uma mudança. E cada vez que Deus liberava uma palavra, e a água da palavra se encontrava com as águas da presença, alguma coisa acontecia. E a presença continuava ali. E no terceiro dia Deus libera a palavra de novo. E a palavra encontra com a presença e começa a transformar. E no quarto dia Deus libera outra palavra e começa a transformar. E no quinto dia Deus libera outra palavra e começa a transformar. A presença estava ali, mas a palavra foi enviada. E quando houve o encontro das águas, começou a haver a transformação. A terra já não estava mais sem forma. A terra já não estava mais vazia. Porque quando a presença de Deus e a palavra dele, não a minha, não a do pastor Narciso, a palavra dele, não a sua, não o que você acha, o que você pensa, o que você imagina, mas a palavra dele se encontra com a presença dele.
Começa a ver luz, começa a ver transformação, começa a ver mudança. Quando a palavra se encontra com a presença, começa a ver mudança e transformação. E sabe, queridos, o que Deus tem me falado nesses dias é que Ele tem desejado transformar a vida de muitos de nós. Puxa, eu vou tentar de novo. Deus tem falado no meu coração que Ele tem tentado, que Ele tem transformado, Ele tem buscado transformar a vida de muitos de nós. Glória a Deus, agora até eu acreditei. Isso vai começar a acontecer, queridos, no momento em que houver o encontro das águas. Porque às vezes nós estamos na unção e nós pulamos, nós cantamos, nós levantamos as mãos, nos alegramos. Mas quando chega a palavra, a gente não recebe. E o Espírito fica ali, a presença fica ali, se movendo sobre a face da igreja, esperando a palavra, está ali na tua vida, dentro do teu coração se movendo, esperando que você receba a palavra. E a hora que juntar a palavra, nasce um novo pastor, nasce um novo presbítero, nasce um novo homem, uma nova mulher de Deus, esperando a palavra. Porque como eu disse, quando eu era mais jovem, muitos receberam o Espírito, a presença, mas não retiveram a palavra. Então não houve mudança. Mas é nítido o que aconteceu, o que acontece com aqueles que retêm a palavra. Não tem como esconder. Você não tem como esconder um candeeiro. Você não tem como esconder uma lâmpada. Você não tem como esconder, porque ela brilha, a luz dela aparece. Não tem como. E tem ninguém que fica, ninguém me dá oportunidade. Brilhe, meu irmão. É só brilhar. Ninguém vai, as pessoas vão te ver se você brilhar. É impossível não ver alguém que brilha. E de oportunidade é porque não brilha. Então precisa que alguém ajude ele a ser visto. Mas quando você brilha, quando a glória de Deus está em você, quando você tem a presença de Deus, como nós estamos tendo nesses dias, e você retém a palavra, a hora que essas duas coisas se juntam, queridos, começa uma reação. Começa uma reação. Isso começa a reagir dentro de nós e começa a haver uma mudança. Os nossos conceitos começam a mudar. O nosso coração duro começa a quebrar. E nós começamos a tomar uma nova postura. Começa a surgir algo novo. Às vezes nós somos crentes, mas somos sem forma e vazios. Vazios de amor, vazios de compaixão, vazios de compreensão, vazios de mansidão. Mas quando as águas se encontram dentro de nós, aí começa a criar o amor que não tinha, agora tem. A mansidão que não tinha, agora tem. A misericórdia que não tinha, agora tem, porque as águas se encontraram. E começa a brotar, começa a se criar. A criação começa a acontecer. Quando há o encontro das águas, o Espírito estava ali. E muitos vieram para buscar a presença. Eu sei disso. Acampamento é uma data propícia para vir buscar a presença. Ontem nós não tivemos nenhuma programação no CRE. Porque nós demos uma liberdade para os jovens na sexta e no sábado. E eles não souberam lidar com isso. Extrapolaram, foram dormir tarde. E ontem estava todo mundo morrendo no culto de manhã. Os jovens estavam, parecia aquele boneco de posto, murcho. E quando eu vi aquilo, queridos, eu falei, nós queríamos fazer uma programação para acrescentar e não para roubar a atenção. Eles estão achando que o acampamento é lá. Então lá eles dão o que tem, eles vêm descansar aqui. Eu falei, chamei os líderes, eu falei, acabou, hoje não tem programação. Ninguém joga bola à tarde. Então se vocês ficaram bravos com os líderes, fui eu que dei a direção. Ninguém joga bola à tarde. Ninguém faz nada hoje. E à noite está cancelada a programação.
acabou. Está cancelado. E ontem nós não tivemos programação. Aí eu conversei com o Lucas, eu fui para casa descansar, porque eu tinha que ministrar hoje. E eu cheguei, conversei com o Lucas, falei, Lucas, como é que foi lá ontem? Ele falou, não, foi uma bênção, cara, foi uma bênção. À tarde o pessoal dormiu, à noite teve até 1 hora, 1 e pouquinho, teve um repreprezinho, mas o pessoal conseguiu descansar. E hoje eu vejo para vocês, eu não estou vendo nenhum jovem, está todo mundo instalado olhando. Entenderam? O propósito é esse, é estar aqui. Aqui é o acampamento, lá é alojamento. O que a gente faz lá é complemento. Aqui é o acampamento, aqui é que Deus está se movendo, aqui a palavra está sendo liberada, aqui a unção está movendo, aqui a presença está se movendo. É aqui. Enquanto você dormia ontem, eu falei, se ninguém quiser dormir, vamos entrar com a Bíblia no quarto, põe eles na cama e vamos pregar. Eles gostam de dormir na pregação, a gente vai pregando, eles vão dormindo. Vamos pregando, vamos pregando. Prega a genealogia e vão pregando. É 5 minutos, não tem um acordado. O propósito, queridos, é receber de Deus aqui. Então, para que isso acontecesse, nós cortamos. E às vezes a gente faz assim também, queridos, com Deus. Às vezes Deus tem um plano para nós, e aí eu venho para o culto, mecanicamente. Todo sábado eu venho mecanicamente para o culto. Eu engato o piloto automático, já boto o terno, já entro no piloto automático e venho para a igreja. Afinal, já 25 anos, eu já tenho a minha cadeira, já tenho até o meu formato, é anatômica. Eu sento, ela já me abraça. Tem que falar, pastor, precisa trocar essa cadeira, 25 anos, não, né, já está gasta, fininha. E aí eu fico ali, e a presença de Deus se movendo. E eu pensando, puxa vida, hein, que fome. O que será que eu vou comer na hora que chegar em casa? A palavra sendo ministrada, ele fica, puxa vida, será que essa cantina vai ter alguma coisa gostosa hoje? Tem irmão, queridos, que a melhor parte do culto é a hora que aparece lá, cantina hoje. Lanche, refrigerante, R$3. É tudo que ele precisava saber naquela noite. Era tudo que ele ansiava. Era saber o que ia ter na cantina hoje. E que é só R$3. Ô glória. Fala, Giovanni. Deixa eu tomar uma água aqui, senão eu não vou conseguir falar mais. Eu ainda não me acostumei com esse púlpito, pastora. É novo, eu ainda preciso me acostumar com ele. Então, queridos, às vezes nós estamos assim também. Trocamos a prioridade de Deus pela nossa. Aí, queridos, a palavra e a presença nunca se encontram. O dia que tem presença, eu não prestei atenção na palavra. O dia que eu prestei atenção na palavra, eu não senti a presença, eu não me derramei, não me abri para a presença. Mas se você quer crescer em Deus, se você quer ficar com a forma de Deus para a tua vida, então, querido, você precisa permitir que as águas se encontrem, que as águas da presença venham, as águas da palavra venham. E quando a palavra, ela entra em contato com a presença, eu digo que é bicomponente. Elas começam a inchar e tem uns produtos que você mistura um com o outro. Enquanto ele está sozinho, ele não faz nada. O extintor é assim, tem um extintor que ele é bicomponente. Fica um líquido de um lado, outro líquido do outro. Mas quando você aperta, esse líquido se mistura com esse, aí reage. Aí começa a haver uma reação e ele... Assim é conosco. Quando o Espírito que vem de Deus, a presença de Deus, se encontra com a palavra que vem de Deus. Queridos, eu fiz muita coisa. Quem tem aquela mania de falar assim, tem que orar para fazer as coisas. E aí o irmão vai lá e fala. Aí, eu abri um negócio. Você orou? Orei. Aí passa 6 meses, ele vem, irmão, perdi tudo, fali, quebrei. Mas você não orou? Orei. Mas você esperou Deus confirmar? Não, eu só orei e saí correndo para fazer. Deus, eu estou indo, viu? Me ajuda, me abençoa, cobre com o teu sangue, aleluia. Mas Deus fala assim, mas eu não falei para você ir. Orar não é isso, querido.
Imagina que você tem um filho de 10 anos, seu filho fala para você assim: pai, é o seguinte, estou indo para São Paulo com meus amigos agora. Tchau, vai. Não é assim, queridos. Ele tem que pedir: pai, posso sair com meu amigo? E se eu achar por bem que é hora, eu posso falar: não, filho, você é muito novo para isso. Você ainda não está na idade de sair com os seus amigos. Mas é tudo crente, mas você não está na idade. Vai chegar o tempo que você vai estar na idade, mas você ainda não está na idade. E muita gente que abre negócio e quebra porque não está na idade de abrir negócio. Idade mental. Não sabe administrar, não tem entendimento. Ah, mas eu tenho uma fé que vai compensar tudo isso. Se alguém conhece alguém que viveu isso, que a fé compensou a inexperiência, por favor, me apresente. Eu preciso mudar o meu conceito. Mas eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém despreparado que fez algo e que só pela fé conseguiu fazer. Mas eu conheço despreparados que ouviram uma ordem de Deus: vá lá e faça. Eu conheço o Noé, que não sei se ele era marceneiro muito bom, não sei se ele era um bom carpinteiro. Eu acho que não era. Eu tenho até base bíblica para provar que Noé não era um bom carpinteiro, né? Se fosse, Deus não precisava dar tanto detalhe o que ele devia fazer. Ele saberia: olha, por dentro você põe betume e por fora você betuma isso. Se Deus teve que dar tanto detalhe, é porque ele fala: esse cara não entende nada de carpintaria, então eu preciso ajudar ele. E aí a gente vê a glória de Deus. Mas ele ouviu. Veio a palavra foi liberada de Deus. E eu imagino Noé falando assim: eu não entendo nada disso, mas Deus mandou, vamos fazer. Como é que faz? E tal. Vou procurar algum carpinteiro para ver que ferramenta que é boa para usar. Vou perguntar que tipo de prego que usa. Que tipo como que a gente faz uma serra para cortar madeira. Como que a gente vai fazer para... Eu imagino que ele foi atrás de informação. E ele fez a arca. Mas não porque ele falou: Deus, tenho tanta vontade de fazer uma arca. Meu sonho era fazer uma arca. Não. Ele nem queria fazer uma arca. Mas ele ouviu. Diga, ele ouviu. Diga, a palavra foi liberada. Quando a palavra foi liberada, ele começou a trabalhar, querido. E a presença de Deus foi com ele. E Noé mudou o mundo. Literalmente. Salvou, na verdade, a humanidade. Porque ouviu a Deus. Quem ouve a Deus, querido, salva pessoas. Quem ouve a Deus consegue alcançar vidas. Quem ouve a Deus consegue crescer. Porque ele não vai por eliminação. Tem crente que vai por eliminação. Ah, eu acho que eu vou ser do louvor. Aí não deu certo. Agora eu acho que eu vou ser... Ah, não deu certo. Ele vai buscando o chamado, até ele achar o chamado dele. Eu concordo com o que a Alessandra falou, e eu fiz isso. Eu já passei por quase todos os ministérios da igreja, inclusive no louvor. Né, Adriano? Amós. Foi a pior fase do louvor da igreja. Quase quebramos a rede de homens. Mas fiz porque precisava. O Jonas um dia chegou e falou assim: olha, nós precisamos começar a rede de homens. Eu falei: o que precisa? Um grupo de louvor. Eu falei: ai. Aí conversando eu, Adriano, o Amós, não me lembro da formação original. Queridos, era lindo de ver. O povo chorava. Mas chorava. A gente achava que estava na unção e aí a gente acabava com tudo. Mas era chorando: acaba logo, Deus. Faz ele parar. Estava pior que a Maiara ontem no acampamento. Né, Maiara? A Maiara cantando no megafone ontem, queridos. Quando você vê a Maiara dançando, louve a Deus. Fala: obrigado, Jesus. Obrigado porque ela dança, Jesus. Foi uma benção. Mas, amados, nós precisamos aprender a ouvir a Deus. E se Deus falar: vá para aquele ministério, porque está precisando de alguém lá. Ainda que você fale: eu não sei direito, eu não sou bom. Mas vá, querido. Porque às vezes Deus só precisa que você participe um tempo. Depois Ele vai tirar você, vai te levar para fazer outra coisa. Olha, eu acho uma coisa tão estranha, queridos. Vamos falar estranha, que é mais leve. Tem que subir gente aqui e falar: gente, olha, nós estamos precisando de ajuda no Ministério Infantil. Olha, o Ministério Infantil está precisando disso. Olha, gente, nós precisamos de gente para ajudar a limpar aqui. Olha, nós precisamos de gente para ajudar a arrumar.
Queridos, uma igreja desse tamanho tinha que estar sobrando gente. Tinha que o pessoal estar subindo aqui reclamar. Falar, eu queria fazer uma reclamação. Eu estou na fila para trabalhar no Ministério Infantil lá faz 1 ano. Não cheguei a minha vez ainda. Tem uma fila de mais de 400 irmãos para trabalhar no Ministério Infantil. Eu estou querendo trabalhar, mas não chega a minha vez. Eu quero reclamar aqui, pastor. Eu não consigo. Deveria ser esse o anúncio. A pastora tem que subir e falar, queridos, por favor, vocês que estão na fila para trabalhar no Ministério Infantil, você está com a sua senha, aguarde, queridos, vai chegar a sua hora, vai chegar o seu tempo, aguarde. Amém. A pastora Beth vai ter que falar, amados, paciência, amados, vai chegar a sua hora. Paciência, amados. A fila está grande, é muita gente, mas calma, persevere, vai chegar o seu momento de servir no Ministério Infantil, vai chegar o seu momento de arrumar a igreja, de limpar o banheiro, calma, vai chegar. Amém, pastora? Tá ligado? Glória a Deus, então tá ligado. Comecem as inscrições após o culto, tá bom? E amados, nós precisamos ouvir Deus. E precisamos mergulhar na presença de Deus. A presença de Deus não é só para uma vez por ano, queridos. Não é só em culto de acampamento. Ontem eu estava conversando com alguns irmãos e eu falei, sabe o que eu estou mais feliz com esse acampamento? É que agora nós estamos trabalhando, Fernando, com mover próprio. Não estamos terceirizando mais. Houveram acampamentos, nós terceirizamos o mover, queridos. E vinha Antônio Valente, vinha até do Peru nós trouxemos pessoas. Para terceirizar o mover, para ficar intenso. Hoje, eu fui para Marília com o pastor no sábado. Eu falei, pastor, ontem foi um negócio impressionante aquela vigília. Quantos estavam na vigília? Puxa, que dó dos que não estavam. Você perdeu a presença de Deus se movendo, queridos. Mas foi algo sobrenatural. Nós vimos o mover, a presença, a glória de Deus se manifestando. E eu vou dizer uma coisa, Fernando. Na minha opinião, eu nunca tinha visto aquilo. Aquela vigília foi a coisa, até sábado foi diferente. Mas até a sexta-feira, daquele dia para trás, eu nunca tinha experimentado de Deus o que eu experimentei naquela sexta-feira. Nunca, nenhum mover terceirizado foi melhor do que aconteceu aqui. Com recursos próprios. Queridos, foi demais, foi demais. Sábado, quantos estavam sábado no acampamento de carnaval? Lá no CRE. Jovens, eu vou perguntar de novo. E vocês vão, entendeu? Quantos estavam no CRE no sábado à noite? Se você não estava, queridos, morra de inveja. Pergunte para um desses loucos aí que gritou. Eles vão te falar o que foi o sábado. Foi o encontro das águas naquele lugar, queridos. Foi ministrada uma palavra. E depois da palavra, veio a presença. Queridos, não queira saber o que aconteceu. Quando a palavra e a presença se encontraram. Amém, jovens? Amém, jovens? Amém. Queridos, a hora que a palavra e a presença se encontraram. É difícil até de contar o que aconteceu. Foi algo transformador, foi algo sobrenatural. Sobrenatural. O que Deus faz quando a palavra e a presença se encontram. Abra sua Bíblia em Atos. Espera aí que eu estou com a Bíblia errada. É outra. Atos capítulo 2, versículo 1. Atos capítulo 2, versículo 1. Oh, aleluia. Eu vou acertar até o final do culto, eu vou colocar o copo sem quebrar, sem destruir o púlpito. Diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente,
veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Queridos, esse dia houve uma transformação. Não foi só um repré-pré, houve uma transformação. Não foi só caiu, levantou, riu, chorou e a vida continua. Não. Os homens e as mulheres que estavam aqui, eles foram cheios da presença de Deus. E é interessante, queridos, porque lá o Espírito, em Gênesis, estava sozinho ali, nada aconteceu. Eles tinham a presença, mas faltava a palavra. Quando veio a palavra, houve o manifestar. Aqui é o contrário. Eles tinham a palavra. Eles tinham o verbo vivo que desceu do céu. Eles conheciam a palavra, eles dormiam com a palavra, acordavam com a palavra, caminhavam com a palavra expulsava demônio, eles viam, a palavra curava os enfermos, eles tinham a palavra, o verbo vivo, a palavra que desceu do céu, habitou no meio de nós, caminhava com eles, eles eram treinados pela palavra, eles conheciam a palavra, eles viviam com a palavra, eles sentiam a palavra, eles sabiam tudo da palavra. Mas um dia a palavra olha para ele e diz: fiquem em Jerusalém. Você já tem a palavra, não tem? Temos. Mas fiquem em Jerusalém, até que venha sobre vós a presença. Até que venha sobre vós a presença e sejais revestidos de poder. Você já tem a palavra. A palavra já foi liberada, já sabe o que tem que fazer. Agora espere até que venha sobre vós a presença. E aqui esse texto que nós lemos é o que aconteceu quando chegou a presença, queridos. A presença veio. E ali em Pentecostes houve o encontro das águas, aonde a presença se encontra com a palavra que eles já tinham no coração. E aquilo houve uma transformação. Aqueles homens foram mudados, aqueles homens foram transformados. Nunca mais foram os mesmos. Se você olhar Pedro nos evangelhos, como diz o pastor Jonas, ele vem tropeçando nos evangelhos. Pedro falou, e Pedro disse, Pedro falou, e Pedro disse, e só falou bobagem. Só fez besteira. Ele conseguiu, queridos. Olha o que é alguém que não tem o encontro das águas. Ele estava com a palavra no monte da transfiguração. E a glória de Deus ali se manifestando. Mas ele não estava percebendo. A cabeça dele estava em outro lugar. A palavra estava ali, brilhando, a palavra brilhava. A presença estava ali, mas ele não estava ali. A cabeça dele não estava ali. O coração dele não estava ali, como acontece com muitos na igreja. A presença está se manifestando, a palavra está sendo liberada. E aí chega no final do culto, o que você achou do culto? Foi bom. Animado aquele grandão que ministra o louvor aqui, gostei dele. Cara animado, foi bom. Tá, mas e que mais? Não, foi bom, só foi bom. Cara, no meio de toda aquela palavra, no meio de todo aquele mover do Espírito, só foi bom. Agora, por que Deus pega uns e não pega outros? Será que o Espírito Santo sai assim, ó, ele vem, esse aqui, desvia de um, pula o outro, passa para a cadeira para ir naquele? Será que o Espírito vai desviando? É aquele que eu vou, agora eu vou naquele. Não, queridos. Não. O Espírito pega todos aqueles que estão desejando, recebendo a palavra, que querem a palavra. Quando ela se encontra dentro de alguém, porque às vezes a coisa acontece aqui fora. Às vezes a palavra e a presença se encontram aqui fora. Mas quando elas se encontram aqui dentro, queridos, quando a palavra se encontra com a presença dentro de mim, eu fico pequeno, quase explodo. Quando a palavra e a presença se encontram, Deus nos segure. Mas o problema é que às vezes ela está se encontrando aqui fora. E aleluia, glória a Deus. Está se encontrando aqui em cima, aleluia, está se encontrando aqui. Mas às vezes aí
tem presença, não tem palavra. Pedro, no meio de tudo aquilo, ele consegue falar: Jesus, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma tenda para mim, uma tenda para o senhor, uma tenda, vamos ficar por aqui, porque aqui está muito bom. No meio daquilo, queridos, ele começa a falar. Era para ele estar morrendo de chorar, de rir, sei lá o que era para ele estar fazendo. E ele decide falar. Sabe por quê? É isso que acontece quando alguém está observando a presença, quando ele está observando o encontro das águas, mas as águas não estão se encontrando dentro dele. Agora, quando eu falo: Deus, eu busco a tua presença, Deus, eu busco a tua palavra, ela vem e algo começa a acontecer. Começa a haver transformação de caráter, começa a haver transformação de vida, começa a haver ânimo, o desanimado começa a se animar, o cansado começa a se despertar, o desacreditado se enche de fé. Coisas começam a acontecer, queridos, quando a palavra e a presença se encontram. O Pepe se encontra, queridos, a palavra e a presença. Coisas começam a acontecer. E nesse momento aqui, em Pentecostes, eles estavam cheios da palavra. Cheios da palavra. Repletos da palavra. Mas estava faltando a presença. E só a palavra, Jesus podia ter liberado. Falado: você já tem a palavra, vá. Mas Jesus sabia que estava faltando o segundo componente. Ele falou: fique em Jerusalém até que venha sobre vós a presença. Queridos, e quando veio a presença? Pedro, que negou Jesus há dias atrás, estava falando dele ousadamente no meio de homens, doutores da lei. Ele estava declarando, mandaram ele parar de falar. Ele: mais convém agradar a Deus do que a homens. E ele se levanta em ousadia que ele não tinha antes do encontro das águas. Ele se levanta numa fé que ele não tinha antes do encontro das águas. Ele se levanta um fogo que ele não tinha antes do encontro das águas. Porque é isso que acontece quando o encontro das águas, a Bíblia diz que línguas repartidas como de fogo repousaram sobre eles. Repousaram sobre eles. Se a palavra repousar sobre você, e se o Espírito repousar sobre você, queridos, você pode dar tchau para quem está ao teu lado aí, que ele nunca mais vai te ver igual. Você nunca mais vai ser o mesmo. Você nunca mais vai ser o mesmo. Eu gostaria que você se colocasse em pé nessa hora.